Nós continuamos então, o nosso propósito é terminar essa série de mensagens no livro de Hebreus, capítulo 11, conhecido também como a Galeria da Fé. Nós temos visto vários personagens, tivemos aí alguns domingos o nosso irmão evangelista e seminarista Luciano trazendo a palavra, mas nós vamos voltar agora para o livro de Hebreus, capítulo 11, eu vou ler, na verdade os irmãos vão abrir comigo no personagem que vamos estudar hoje. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel. Como a história é uma história extensa, nós vamos ver apenas o comecinho dela. Vou convidar você para abrir em 1 Samuel, capítulo 16, enquanto eu leio em Hebreus 11. Hebreus 11 é um tratado sobre a fé. Começa definindo o que é. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. E aí ele vai falar várias coisas sobre fé aqui, o autor. E lá no versículo de número 32 vai dizer: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Davi é exatamente o personagem que nós vamos estudar nessa manhã, um pouco à luz das Escrituras. O versículo 39 de Hebreus 11 diz que todos esses homens dessa galeria, inclusive Davi, obtiveram bom testemunho por sua fé. E nós vamos ver o exemplo de Davi. Eu convido você, então, lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir aí do versículo de número 9, diz assim, que você possa acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 9, diz assim: então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ainda nesse texto, irmãos, da escolha de Samuel, eu quero que você olhe para o que Deus disse a Samuel no versículo 7. Você pode ler comigo? Versículos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Pai, que essa palavra penetre na vida de cada um dos irmãos, cada um de nós, possamos, ó Deus, ser edificados por essas verdades, ó Deus, que vêm da parte do Senhor. E que o Senhor molde em nós, ó Deus, homens segundo o teu coração,
conforme Davi foi, conforme esses homens que obtiveram bom testemunho por sua fé também foram. Assim queremos ser, Senhor. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos na nossa falta de fé, aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos assim também vencer todos os inimigos. Pedimos no nome de Jesus, amém. A história de Davi, irmãos, é uma história de fato impressionante. Falta tempo aqui para a gente poder descrever ela por completo e com maiores detalhes. Mas o que me chama a atenção é que Davi é descrito nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. E eu já vi muita gente procurando respostas para dizer por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu já vi gente dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele era um levita, né? Ele louvava a Deus, levita no sentido de ser um músico, um poeta, e não é isso. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A resposta é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem de fé. Todo aquele que crê, todo aquele que tem confiança em Deus, é um homem, é uma mulher segundo o coração de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o contrário é verdade. Com fé, não só é possível, como você agradará ao Senhor, como Davi também o fez. E Davi, irmãos, é um personagem muito importante para a nossa edificação nos tempos em que nós temos vivido. Porque Davi, em todo momento de sua vida, eu imagino, né, pela construção que nós fazemos aqui, de forma dedutiva, a gente pode imaginar que Davi só teve uma pessoa em quem refugiar por toda a sua vida, que foi o Senhor. A gente começa vendo essa história onde Deus havia dado esperança a um povo sem esperança. Deus havia, mesmo sendo a desobediência, fruto da desobediência, o pessoal falou assim: não, a gente quer um rei sobre nós, nós queremos ser como os outros povos. Deus usou de misericórdia. Deus fez com que eles escolhessem ali, né, o maior homem, Saul. Começou muito bem, derrotando seus inimigos, a esperança do povo se animou. De repente, Saul passou a confiar em si mesmo e não mais depender de Deus. Por isso Deus disse para ele: você será destituído, o seu reino passará de ti, já não vai mais adiante. A gente sabe que numa monarquia é assim, já está escolhido, o sucessor é o filho do rei. Deus fez cessar isso, disse para Saul: o seu filho não se assentará no trono, você é o primeiro rei, contudo, não vai ter continuidade o seu reinado, tomarei de ti e passarei a outro. E Deus então manda Samuel, que era fã de Saul. Samuel amava Saul. Se você lê nas Escrituras, você percebe que Samuel tinha prazer em Saul, porque Saul tinha todas as qualificações visíveis para ser um grande líder. Ele era um homem forte, ele era um homem alto, ele era um homem valente. O começo da sua história mostra isso. Ele era um homem de uma tribo seleta, que era Benjamim. Ele era da principal casa de Benjamim. Tinha tudo, contudo, não tinha a aprovação de Deus. E Deus disse para Samuel: vai, é lá dos filhos de Jessé que eu vou escolher um. E Samuel então vai até Jessé, a casa de Jessé. E a visita de um profeta, irmãos, era uma coisa muito séria, porque o profeta naquela época, ele funcionava como uma espécie de juiz, era a mão de Deus. Então, ele podia tanto ir para a bênção, como ele podia ir também para a condenação. Era uma coisa muito séria, e ele disse para Jessé: reúna os seus filhos, vocês vão prestar sacrifícios comigo e nós vamos comer juntos. Uma coisa tão séria assim exige também seriedade no cumprimento. Você acredita? Então Jessé trouxe os seus filhos, mas não trouxe um. Tudo indica, irmãos, a Bíblia não descreve isso, mas tudo indica que Davi era filho de Jessé. No entanto, não era tratado como filho. Havia uma diferença no tratamento
não sabemos também o motivo. Muitos acreditam até que Davi seja um filho bastardo, um filho tido fora do casamento. Inclusive alguns apontam que é possível que Davi tenha, por não haver menção do nome da sua mãe nas Escrituras, que Davi tenha sido filho de uma mulher que não pertencia ao povo de Israel. Davi nos dá algumas pistas a esse respeito, quando ele ora, por exemplo, dizendo: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Há fortes indícios para isso. O que sabemos é que Davi, ele não tinha nem mesmo os traços que eram comuns entre os israelitas. A Bíblia descreve que Davi era ruivo e de belos olhos. E o judeu não tem essa característica genética. Davi era um camarada diferente, era tratado diferente pelos seus pais, por seu pai, aliás. E quando passou ali, né, eu imagino o mais belo deles, o mais forte, talvez um guerreiro já, Samuel falou: eis aqui está o ungido de Deus. E o que Deus disse para Samuel? Olha, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Meu querido irmão, Deus vê o coração. E se a Bíblia diz que Deus vê o coração, o que a Bíblia está querendo dizer é que Deus contempla o que crê. É que Deus contempla aquele que tem fé. Então ele manda chamar Davi, e quando Davi vem à sua presença, Deus diz para Samuel: é esse. E Samuel levanta, unge aquele homem como rei. E a partir daquele momento o Espírito toma conta de Davi. E a história de Davi começa. E é uma história, irmãos, que serve muito bem para o contexto em que nós estamos vivendo. Porque Davi, ele recebe o Espírito de Deus. E mais nada. Mas isso é suficiente para que Davi vença todas as dificuldades que vão se apresentar diante da sua vida. Há poucos dias eu escutei uma canção muito bela, que diz que todo mundo está se programando para não sofrer, e está se esquecendo que o amanhã pertence a Deus. Meu querido irmão, não existe uma outra maneira de se sentir seguro nesse mundo, senão por meio da sua fé, da sua confiança, e trabalhar para que ela seja inabalável no Senhor. Porque qualquer outra coisa que você tentar, com qualquer outra coisa que você tentar construir muros de segurança, vão ser falsos, vai ser simplesmente uma ilusão para você. Porque as coisas desse mundo não resolvem todas as situações. Agora a fé é eficaz em qualquer circunstância. E a gente começa a ver então a história de Davi. E o primeiro desafio de Davi é então estar ali perante o rei. Saul, o Espírito do Senhor o deixa e ele começa a ser atormentado. E a única coisa que acalmava a Saul era a música. E Davi era um excelente arpista, era um poeta. A gente lê o livro de Salmos e percebemos isso. E é interessante, porque isso é verdade. O que é a música, o que é a poesia, senão a expressão da alma daquele que escreve? E não sei se você sabe, mas as canções, as poesias, muitas vezes são escritas, a composição é feita em momentos de muita tristeza, de solidão. Eu imagino que Davi escreveu a maioria dos salmos em cavernas, fugindo dos seus inimigos, quem sabe na solidão, cuidando das ovelhas, sozinho à noite, e pensando: os meus irmãos estão lá com meu pai, eu estou aqui. Portanto, Davi
era um excelente, né? E diz que quanto mais se pratica, melhor fica. Davi então se tornou um excelente músico. Ele tocava e aquilo acalmava o coração de Saul. E aí, irmãos, naquele contexto ali, surge um grande desafio. Agora Saul, perturbado, sem o Espírito de Deus, aparece ali um desafio. Era o gigante Golias, um filisteu, desafiando um herói do povo de Deus, para que naquele combate se decidisse quem é de fato o Deus verdadeiro. Um combate, um homem contra um, e não havia nenhum corajoso do exército de Saul para enfrentar Golias. Eu não vou gastar tempo aqui, irmãos, descrevendo todos os aspectos de Golias. Só quero dizer para você que Golias era um homem gigantesco, mais de 2,5 metros de altura, segundo as escrituras. Era pesado suas lanças, sua armadura, tudo mais, e colocava medo. E ele afrontava ali o povo de Deus. E aí, meus irmãos, Davi, indo buscar informações para o seu pai, de como estavam seus irmãos, ele vai de encontro. E eu queria que você abrisse aí no capítulo 17. Versículo de número 36 e 37, Davi, ouvindo os insultos ali de Golias, ele procura Saul, e Saul olha aquele menino e diz: olha, você não pode lutar contra ele, você é só um menino. No entanto, irmãos, a gente sabe o seguinte: quando as pessoas não se dispunham ali, os homens não se dispunham a lutar contra Golias, o medo ia tomando conta do coração do exército de Saul, e a derrota já estava acontecendo antes mesmo de começar. Porque se tem alguma coisa que derrota as pessoas, é o medo. Quando eu tenho medo, eu estou sendo derrotado. E a Bíblia diz que as coisas não podem ser aperfeiçoadas no medo, nem mesmo o amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. A fé, ela é impedida de crescer e de continuar pelo medo. Quantas vezes Jesus disse: não temais? E os homens estavam ali morrendo de medo, literalmente, e iriam morrer pela espada. Mas Davi vai diante de Saul, e Saul diz: você não pode, você é um menino. Colocou a armadura de Davi lá, e ele não conseguiu andar com a armadura de Saul. Ele falou: você é um menino, você não pode. Olha a resposta de Davi para Saul. A partir do 34, diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, que o Senhor seja contigo. Esse é Davi. Saul falou: você não pode, você é só um menino. Ele falou: olha, eu posso, sabe por quê? Lá cuidando das ovelhas do meu pai, aconteceu essa situação, e eu acreditei, e eu fui atrás, e eu salvei o cordeiro da boca do leão e do urso. Eu matei o leão e o urso. O leão era muito mais forte do que eu, o urso muito maior do que eu, e eu venci. Se eu venci uma situação difícil, nessa não será diferente. E ali vai Davi contra o gigante, não com a armadura de Saul, porque eu já falei que não coube. Ele escolhe ali 5 pedrinhas, e ele era um menino, né? Menino gosta de estilingue,
Naquela época lá era o... Quem aqui já atirou no passarinho com estilingue? Né? Bodog. É bodog que fala aqui? Lá a gente fala, em Belo Horizonte, bodog. Mas tem o estilingue, né? Aquela goma de soro. Hoje a gente tem mais consciência, não fica matando os passarinhos. Antigamente atirava mesmo. Davi tinha um estilingue judeu, que era a funda. E ele escolhe 5 pedrinhas, então, e desce ali com o seu cajadinho. E é interessante, irmãos, quando você lê o texto e percebe alguns aspectos da literatura, da linguagem hebraica, no português não dá para ver isso, mas diz que Davi ia descendo e avisaram o Golias: ó, está vindo um para te enfrentar. O Golias se preparou, colocou a armadura, pegou ali sua lança, sua espada e ficou esperando. E aí o povo estava no alto de uma montanha e Davi foi descendo com o seu cajadinho, como um pastor, com as pedrinhas no bornal, descendo. No texto hebraico diz que Golias literalmente ficou procurando quem ia enfrentá-lo. Porque ele falou: não desce esse menino deve ter errado o caminho e desceu. E ficou olhando. Aí você pode perceber que no texto, Golias pergunta para ele: eu sou cachorro para você vir contra mim com pau? Porque ele estava vindo com cajado. O que Davi responde para ele? Irmãos, a resposta de Davi faz a gente arrepiar. Ele fala assim: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi então pega aquela pedra e gira aquela pedra. E Golias então fica irritado com aquele menino e diz: hoje eu vou acabar com você, vou te matar. Começa com a ameaça. Davi não teme, Davi pega a pedrinha, uma pedrinha, irmãos. Você já pensou se ele errar? Você já pensou se ele errasse essa pedra? A confiança, coloca a pedra e gira, e a pedra crava na testa de Golias, e Golias cai. E Davi, com a espada de Golias, que deve ser difícil para ele ter levantado aquela espada, mas com aquela espada ele corta a cabeça do gigante. E naquele dia há uma vitória gloriosa, porque um creu. Tudo é possível, irmãos, ao que crê. Nada está perdido, nenhuma batalha está perdida. E a partir daí Deus começa a fazer maravilhas, porque o medo impede a fé. Mas quando alguém crê e o impossível acontece, a fé cresce no meio do povo. Eles perseguiram os filisteus, derrotaram os filisteus. E a partir daquele momento, Davi então começa com a sua fé obter grandes vitórias. E estava tudo certo, irmãos. Eu fico pensando, Deus falou para Saul: olha, eu vou tirar um reino de você e vou dar para outra pessoa, que era exatamente Davi. Nunca nas escrituras você vai ver Davi chegando para Saul e diz assim: olha, eu sou o ungido do Senhor. Davi sempre dizia que o ungido era quem? Saul. Davi era leal. Davi não era arrogante. Davi, ele sabia o tempo todo em que ele soube que Deus era a sua força, ele se deu muito bem. Ele tratava Saul com todo respeito. Saul era ungido do Senhor. Deus presenteou Davi com uma amizade maravilhosa com o filho de Saul. E eu fico pensando, irmãos, como Deus iria fazer tudo. Através de Davi, Saul ia ser um grande rei. Quem seria o próximo rei? Não seria Jonatas? Jonatas não reconhecia que Davi era ungido do Senhor? Eu tenho certeza que naquele momento Jonatas ia dizer assim: olha, Deus estabeleceu o meu pai, e por meio de Davi deu ao meu pai um reinado maravilhoso, mas eu não sou ungido do Senhor. Eu reconheço que Davi é ungido do Senhor, portanto o reinado é de Davi. O que aconteceu, irmãos, foi que o povo começou a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou. Aquela mania de disputa nunca acabou, né? Nunca cessou.
sempre está se comparando com o outro. Aquilo causou ciúmes em Saul, de modo que Saul, ainda que com toda a fidelidade de Davi, colocou no seu coração um desejo obstinado de acabar, de matar Davi. E aí vem o grande desafio de Davi, porque contra o gigante filisteu, ele podia meter uma pedra na cabeça, mas o que ele poderia, como ele iria agir contra o ungido do Senhor, com um problema que se instalou no meio do seu próprio povo? Ele iria dar uma pedrada também em Saul? Mataria Saul? E eu acho lindo, irmãos, essa atitude de fé de Davi, de confiar no Senhor, de não ferir, de não ir contra os seus valores, de não ir contra as suas convicções, de não usar Deus como um pretexto contra o próprio Deus. Ele, não, já que Deus me escolheu como ungido, eu vou matar esse ungido do Senhor. Não, ele confia em Deus. Ele foge da presença de Saul. Ele vai parar numa caverna. Nessa caverna de Adulão, ali tem todo tipo de gente, endividados, gente depressiva, gente que escolheu viver dentro dessa caverna para não viver mais em sociedade. E são aquelas pessoas que Deus dá a Davi para montar o seu exército. Olha os desafios de Davi que não param. E Davi, irmãos, vai passar por vários anos fugindo de Saul. Vários anos fugindo de Saul. E o desejo obstinado de Saul em matar Davi estava destruindo o povo de Israel, porque Saul se dedicava em matar Davi, enquanto isso os inimigos atacavam Israel. E quantas foram as vezes que Deus deu a oportunidade de Davi matar Saul, e Davi não fez, pelo contrário, o tratou como ungido até o final. Tanto que depois, quando vem aquele homem achando que ia fazer alguma vantagem, no dia da morte de Saul, no qual também morreu o seu amigo amado Jonatas, chega aquele homem dizendo: olha, ó Davi, Saul morreu e Jonatas morreu. O que Davi faz? Mata aquele indivíduo, lamenta, chora de verdade, porque Davi era um homem que temia a Deus, que tinha fé, que não negociava seus valores. E aí, meus queridos irmãos, Davi é colocado como rei, e Davi vai vencendo, e vencendo, e vencendo, vence os inimigos, vence os filisteus, vence os povos, tudo por fé, tudo por confiança no Senhor. Eu tenho lido o livro de Salmos e tenho pregado sobre ele. Deixo aqui, para quem não tem acompanhado, a recomendação de se inscrever lá no nosso canal e também acessar, ver as pregações do livro de Salmos. Quero dizer para os irmãos que, lendo o livro de Salmos, eu me deparo exatamente com o contexto que nós estamos vivendo hoje. A confiança que Davi demonstra em Deus nos tempos de dificuldade. Davi, enquanto ele confiou e teve fé no Senhor, não houve nenhum obstáculo que o parasse. Não houve nenhum inimigo que se mostrasse maior. Não estou dizendo que a situação foi fácil, não. A situação de Davi era desesperadora, muitas vezes. Mas como a fé o fez sobressair em tudo isso. Só que aí, irmãos, a gente vê algo muito perigoso. Davi foi um homem que venceu todos os inimigos externos, mas perdeu para si mesmo. Chegou um momento que Davi tinha vencido tanto, que ele ficou vaidoso, se envaideceu. E nesse momento em que ele se envaidece, diz o texto que era um tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi estava no palácio, estava onde não devia estar. E ali no palácio ele começou a olhar tudo que ele tinha construído e ficar maravilhado com aquilo. Foi até onde não podia ir,
porque viu uma mulher tomando banho. Acho que até hoje, né, ainda não, as pessoas ainda tomam banho em locais fechados. Mas Davi foi lá e viu a mulher tomando banho, e aí falou para o seu servo: quem é? Assim, é a mulher do seu servo Urias, que está lá na guerra, onde você devia estar. Então, manda chamá-la, eu sou o rei. E aí você sabe o desenrolar dessa história. A partir do momento que Davi mudou a sua filosofia, porque até então ele tinha caminhado com essa certeza: eu nada posso e Deus tudo pode. O dia que ele mudou e disse: eu tudo posso porque eu sou o rei, ele enfrentou a mão do Senhor para o seu próprio bem, para que ele voltasse para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, porque a mão do Senhor, por amor a Davi, o humilhou, trouxe para ele dor, e a dor, segundo Deus, é para o nosso próprio bem, é para a nossa correção. Deus o humilhou, e como ele foi covarde, e possuiu a mulher do seu servo, as ocultas, Deus fez com que isso acontecesse às claras, com as suas mulheres, e que a espada não se afastaria da sua casa. Ele teve a dor de ver um filho matando o outro, o próprio irmão, e depois de ver o filho perseguindo a fim de matá-lo, traído pelo seu próprio filho. Que dor no coração de Davi. No entanto, meus irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a correção de Deus sobre ele não produzia revolta. Você lembra como agiu Saul quando Deus quis corrigi-lo? Saul agiu como Davi, humildemente, e reconheceu? Não. Saul enlouqueceu, foi procurar necromante, ficou louco, atentou até contra, estava disposto a atentar contra a vida do próprio filho, se descobrisse ali que ele estava traindo o seu pai, ajudando a Davi, né? Agora você vê Davi, você lê o resto dos dias de Davi, e você vê como ele se tornou um homem ainda mais sábio. A mensagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã, irmãos, é que o tempo que nós estamos vivendo exige fé. Não pense que essa é a batalha final. Coronavírus, a batalha final. Pelo contrário, muitas outras virão, externas e internamente. E só há uma chance para a vitória, e é pela fé. Se você crê, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Quem crê, vence gigantes, vence os inimigos. Quem crê e teme no Senhor, é capaz de vencer até mesmo aos seus próprios impulsos. E o meu desejo é que a gente não seja derrotado. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por maiores que sejam os inimigos, os problemas, Deus sempre será maior do que tudo isso. Lembre-se do menininho Davi, que olhava para o gigante e não via o gigante, ele via a grandeza de Deus. Se a gente continuar sendo um menininho desse jeito, diante dos problemas, não tem quem nos derrote, não tem adversário para nós, porque quem vai ser maior do que Deus? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, meu querido, eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã, você que está nos ouvindo também aí pela internet, para que você creia. E o que é crer? Eu li lá em Hebreus, é a certeza das coisas que eu vejo. É a certeza das coisas que eu vejo? Não, é a certeza das coisas que eu não vejo. É a convicção de fatos que se esperam. Um fato que se espera é um fato que ainda não aconteceu. É quando eu, pela
fé, pela perspectiva de que Deus é maior e de que Deus faz tudo cooperar para o bem do seu próprio povo, eu já enxergo lá na frente tudo resolvido. Eu tenho motivo para isso. O meu Senhor Jesus, o seu Senhor Jesus, já venceu. Ele já cravou isso lá na cruz, dizendo: está resolvido, está pago, tetelestai. As palavras de Jesus para a sua igreja, irmãos, para o seu povo, elas são acalentadoras. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e nada vai impedir que isso aconteça, nada. E ele também disse, de maneira, eu nunca te deixarei, como é que é? De maneira nenhuma te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. Ele disse para o seu povo: eis que estou convosco todos os dias até o final. Então, não se turbe o vosso coração diante das lutas. Elas vão passar. Deus vai nos dar a vitória diante de todas as situações. E que você seja vitorioso, mais ainda que Davi. Que você vença os inimigos externos e também não perca para si mesmo. Você possa vencer também o seu eu, o seu ego, a sua vaidade, e em todo tempo confiar nesse seguro verdadeiro, nessa torre de refúgio que é o Senhor. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Nós vamos orar mais uma vez. Convido você para ficar de pé. E logo mais à noite nós vamos falar sobre um outro homem de Deus, de fé. Vamos falar do profeta Samuel. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que continue gerando fé em nosso coração. Feche seus olhos. Se Davi foi um homem de Deus, porque, segundo o coração de Deus, porque creu, porque teve fé, isso não é um sinônimo, irmãos, de não chorar, de não ficar triste, de muitas vezes não até esbravejar, falar com Deus de maneira mais espontânea e perguntar se Ele se esqueceu, e perguntar se Ele não vê. Não tem problema. Davi mesmo disse: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu sei que no coração, no seu coração, apesar de todos os questionamentos, existe essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Peça a Ele que fortaleça isso cada dia mais no seu coração. Meu Deus, faça cada um de nós aqui como o menino Davi, que diante da situação de um grande desafio ali, talvez o maior de todos tenha sido enfrentar esse gigante. E ali nós vemos a demonstração mais pura da fé, porque aquele menino não tinha uma armadura, ele não tinha uma espada, ele não tinha um capacete, ele só tinha o Senhor, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. A confiança, a dependência totalmente entregue ao Senhor, e o Senhor dos exércitos, o Senhor que luta as nossas batalhas, deu a vitória ao teu servo Davi, homem que obteve o bom testemunho por sua fé, não obstante as suas falhas. Ele está aqui nessa galeria da fé, e nós também podemos estar, Senhor. Nos ajude a crer, a confiar. A situação não é boa, o contexto que temos enfrentado, Senhor, é um contexto difícil. Olhamos às vezes, ó Deus, e percebemos que as pessoas estão todas amedrontadas, e o medo se espalha, e o medo, ó Deus, está cada vez mais tomando conta da mente e do coração das pessoas, de modo que tem sido um sentimento
coletivo, quase que por completo. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor há de fazer um milagre. O Senhor há de renovar a fé em cada coração. A fé há de brilhar, Deus, como uma luz nos corações que estão nessa nuvem nublada da dúvida e do medo. O Senhor há de fazer com que a fé brilhe, ó Deus, e que ela não esmoreça, e que assim possamos, ó Deus, vidas com essa mesma confiança no Senhor, ó Deus, e que essa experiência de hoje sirva, Deus, para a nossa vida inteira, para sabermos, ó Deus, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos dá a vitória, como o Senhor nos faz, ó Deus, como cantamos aqui, romper em fé em meio a situações adversas. Então somente, ó Deus, pedimos também que o Senhor nos dê fé para vencermos a nós mesmos. Precisamos assim, ó Deus, a fé, ela representa a confiança no Senhor, e a base da confiança é a declaração da nossa impotência. Quando nós achamos que podemos, nós, ó Deus, estamos perdendo a batalha. Foi o que aconteceu com Davi. Tem misericórdia de nós e nos faça, Senhor, sempre andar na dependência, e quando for preciso, ó Deus, nos humilhe como o Senhor humilhou Davi, para que a gente jamais saia desse lugar que nos torna homens e mulheres segundo o teu coração. Essa é a nossa oração nessa manhã, com a certeza de que o Senhor fará mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos pedindo assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.